Oi, gente. Pois é, o escritório do crime, logo após o Adriano da Nóbrega, aquele miliciano que era ex-capitão da Polícia Militar e que foi várias vezes homenageado pela família Bolsonaro, não é? E que mesmo depois da morte, a família Bolsonaro ainda mostrava uma grande simpatia por ele, mesmo ele sendo o chefe do escritório do crime, não é? Uma dessas lideranças da milícia, né? Agora nós temos evidências trazidas por essa reportagem do The Intercept que milicianos ligaram para o Jair Bolsonaro, ele já presidente da República, e que tinha uma enorme intimidade com ele, o que não era restrito apenas ao Adriano da Nóbrega, né? Muitos desses milicianos procurados pela polícia, inclusive o Adriano da Nóbrega, vocês se lembram, foi morto pela polícia daqui da Bahia, né? Essa reportagem do The Intercept explodiu como uma gigantesca bomba, né? De um governo que já, enfim, tem escândalo em cima de escândalo, né? E eu vou trazer os detalhes da reportagem, mas só a primeira parte da reportagem, só é essencial, e vou deixar a reportagem para vocês lerem, depois eu vou tecer, então, comentários, né? A reportagem aqui é do Sérgio Ramalho, né? Diálogos transcritos de grampos telefônicos sugerem que o presidente Jair Bolsonaro foi contatado por integrantes da rede de proteção do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, chefe da milícia Escritório do Crime. As conversas fazem parte de um relatório da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Polícia Civil do Rio, elaborado a partir das quebras de sigilo telefônico e telemático de suspeitos de ajudar o miliciano nos 383 dias em que circulou foragido pelo país. O Adriano da Nóbrega, a gente fez a cobertura aqui no canal sobre isso, né? Ele estava foragido, né? E a gente também lembrou de todas as homenagens que ele recebeu, né? Foi chamado de herói pela família Bolsonaro, isso ele já procurado pela polícia, né? É sempre bom lembrar esses detalhes, né? Logo após a morte do miliciano, os cúmplices do Adriano da Nóbrega fizeram contato com Jair, HNI, presidente e cara da Casa de Vidro. Para quem não sabe, o Palácio do Planalto tem uma frente toda de vidro, né? Então, é o cara que está lá no Palácio do Planalto, né? Para fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro, ouvidos na condição de anonimato, o conjunto de circunstâncias permite concluir que os nomes são referências ao presidente Jair Bolsonaro, o cara da Casa de Vidro, seria uma referência aos Palácios do Planalto, sede do Executivo Federal, e da Alvorada, a residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro, como eu já tinha dito. Após as citações, o Ministério Público Estadual pediu que a Justiça encerrasse as escutas dos envolvidos nas conversas, apesar deles seguirem trocando informações sobre as atividades ilegais, criminosas, do Adriano da Nóbrega. A interrupção reforça a ideia de que se trata mesmo do Jair Bolsonaro, que ocupa o Planalto. Porque o Ministério Público Federal não pode investigar o presidente da República, ele não tem autoridade para isso. Aliás, eu acho um absurdo só o Augusto Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro, poder investigar o Bolsonaro. Eu acho que a lei brasileira é muito estranha nesse sentido, porque como é que alguém que foi indicado pelo Bolsonaro seria a única pessoa que poderia investigar o Bolsonaro, né? Eu acho que, enfim, não sou advogado, não sou nenhum especialista em leis, nem estrutura, nesse elemento legal de investigações, não é minha especialidade, mas me parece completamente irregular que o presidente só possa ser investigado por alguém que ele próprio indicou. O indicado dele pode ter sido indicado justamente para não investigar ele, para ser uma pessoa que iria ser fiel a ele. Imagina que o Bolsonaro botar o Queiroz, claro que ele não colocaria, mas para ser o PGR, né, o Procurador-Geral da República, né? Ou botar alguém assim de total confiança dele. Nunca investigaria, né? O Queiroz é só uma piadinha, né? A interrupção reforça a ideia, pois é. O Ministério Público Estadual não pode investigar o presidente. Em caso desse tipo, tem a obrigação constitucional de encerrar a investigação e encaminhar o processo à Procuradoria-Geral da República, que tem esse poder. Questionada, a PGR informou que buscas no sistema da Procuradoria por meio do número do processo indicado não retornaram resultados. Uma fonte ouvida pela reportagem, que conhece o sistema da PGR, entende que isso pode significar tanto que o processo foi encaminhado com outro número,
quanto que ainda não foi encaminhado ou mesmo que a Procuradoria apenas não encontrou em seus arquivos. Mas o Augusto Aras foi indicado pelo Bolsonaro. Vai investigar o Bolsonaro? Eu acho que essa estrutura do Estado brasileiro é completamente equivocada. Quem deveria ter o poder de investigar o Bolsonaro são instituições legais que não têm relação direta com indicações do Bolsonaro. Com certeza, teria que ser algo separado do poder do executivo. Imagina, o Bolsonaro começa a ser investigado e ele, por alguém que ele indicou, e ele pode eventualmente trocar. Quer dizer, uma coisa assim, é muito doido isso aí. É muito, muito doido isso daí. Bem, é mais um mega escândalo, né? Envolvendo o Bolsonaro. A gente já sabia das ligações profundas que o Bolsonaro tinha com a milícia, então não se trata de nenhuma grande novidade, mas é mais uma evidência poderosa dessas ligações. E agora nós vamos ver, uma vez que caiu na mídia, que está sendo reportagem de capa de vários jornais em todo o país, qual vai ser a repercussão que isso vai ter. E isso tem uma ligação com o caso da Marielle Franco, porque o escritório do crime é acreditado como provável escritório envolvido na execução, ou tem conexões com os executores da Marielle Franco. Isso não significa de forma alguma que a família Bolsonaro esteja diretamente implicada nesse crime. Mas só o fato deles serem amigos, terem conexões e aparentemente ter aspectos do diálogo que sugerem que pode ter uma parte dos milicianos que envolve o Jair, a parte de quê? De dinheiro, tem dinheiro envolvido nisso, levanta muitas suspeitas. Né? Os diálogos, se forem examinados, e eu sugiro que vocês examinem nas reportagens, eles colocam suspeita de proximidade, inclusive de troca de favores financeiros e outras. Ora, só o fato do família Bolsonaro ter essa proximidade com criminosos envolvidos em execução de pessoas, isso deveria ser, em condições normais de temperatura, um escândalo gigantesco, né? Deveria ser para os apoiadores do Bolsonaro dizerem, olha, eu quero uma distância desse cara aí. Um cara envolvido com esse tipo de coisa não é alguém que a gente deve nem ter nenhum tipo de proximidade. Né? É claro que o caso da Marielle é um caso que ainda não está totalmente esclarecido quem são os mandantes e a gente não pode afirmar de forma alguma que foi a família Bolsonaro. Mas nunca é demais lembrar que o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, ele mesmo, tinha tido discussões sérias com Marielle antes dela falecer e que ele não entrava no elevador com ela, né, no Rio de Janeiro. Eles tinham uma animosidade muito intensa. E tem toda aquela história meio estranha dos assassinos morarem no mesmo condomínio e terem muita proximidade e que alguém poderia ter, o porteiro, ter toda aquela história do porteiro muito esquisita, que e mesmo o Jair não estando lá, alguém poderia estar na casa dele e ter interfonado ou ter trocado ideia com eles. História, no mínimo, muito nebulosa e que precisaria ser muito bem investigada. Enfim, a proximidade da família Bolsonaro, né, e os elogios constantes que eles fizeram no passado e até no passado recente a milicianos, bandidos, criminosos, violentos, é uma coisa que realmente é muito preocupante. É muito, muito, muito preocupante. Né? E aquela risadinha que o Bolsonaro deu quando ele falou sobre a pessoa que tinha roubado a arma dele e ter depois aparecido morta, não é? E ele achar muito engraçado, diante da proximidade dele com milicianos e gente que estava envolvido nesse tipo de atividade violenta, levanta muitas suspeitas. Dá para afirmar alguma coisa? Não. Mas é suficiente para você dizer, olha, é suficiente para dizer para um detetive, você tem que investigar isso daqui. Essa família tem que ser investigada. Mas, lamentavelmente, como é a PGR que tem que investigar,
é muito difícil acreditar que alguma coisa irá acontecer. Mas pelo menos a informação, pelo menos a gente sabe. Né? E espero que utilize isso politicamente para conscientizar a população. Embora eu tenha uma crença muito baixa que os bolsonaristas que só escutam as notícias filtradas pelos grupos de WhatsApp bolsonarista e pelos canais bolsonaristas vão dar qualquer atenção a uma reportagem que foi publicada no Intercept. Por mais que as evidências sejam públicas, as evidências são inquestionáveis de que existe essa proximidade, né? A proximidade é óbvia para qualquer um que olha e que ela levanta dúvidas gigantescas e necessidade gigantesca de investigação mais criteriosa sobre a família Bolsonaro, que não vai acontecer porque é um poder que pertence à PGR e eu duvido que o Augusto Aras autorize investigação, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande na política brasileira. É o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se lembre sempre que o meu curso sobre Marx está no comentário fixado e vocês podem se inscrever e divulgar. E eu agradecerei muito se vocês fizessem isso. Um abração, gente.